Olá, dominadores. Mais uma quinta-feira de análise de processos minerários por aqui. Nos stories hoje eu compartilhei dois processos publicados durante esta semana e vou trazer mais alguns para vocês complementares, mais alguns, não é só mais um. Então, esse primeiro caso que vocês estão vendo na tela é um caso bem interessante, porque é um caso de corredor, que a ANM denomina de corredor e tem parecer também sobre isso. Aqui, a primeira pergunta foi se você sabe o que caracteriza essa poligonal desenhada dessa forma no requerimento de autorização de pesquisa. Se sim ou se não faz ideia, e o que que é o corredor, basicamente? O corredor é quando a gente tem duas poligonais que são ligadas por esses corredores. Então, tem previsto, e a gente vai ver lá na frente, no regulamento do Código de Mineração, que não pode ser feito dessa forma, requerimento de pesquisa. Esse é um requerimento de pesquisa. Vamos avançar que a gente vai entender mais no cadastro mineiro esse processo. Aqui, os eventos. Foi, então, indeferido de plano, conforme o artigo 17 do Decreto 9.406 de 2018, que é o regulamento do Código de Mineração. Eu vou revisar esse artigo com vocês também. E para esse caso, o que é possível fazer com o processo minerário? Lembrem, aqui é um indeferimento de plano, não deixe de ser um indeferimento de plano. Nada, e requerer a área novamente ou aguardar a publicação do edital de disponibilidade. Aqui, um ponto de atenção: a gente até pode requerer a área novamente, mas para isso a gente tem que se atentar a não cometer o mesmo erro de fazer o corredor. Então, vão ter que ser duas poligonais diferentes. E, por fim, a última pergunta, eu acho que é ainda relacionada com esse processo 1, foi sobre qual o motivo que vocês julgam do indeferimento, o que aconteceu, né? Foi por interferência total, foi por documentação incompleta, foi por caracterização de corredor, foi não cumprimento de obrigação. E aqui eu já contextualizei para vocês o motivo do indeferimento, que é caracterização de corredor, e a gente vai revisar o artigo 14 do Regulamento do Código de Mineração. Esse aqui é o número do processo minerário. Eu trouxe dois casos desse de corredor para vocês entenderem o que que acontece, como que a ANM interpreta esses casos, né? Como é que ela analisa. Então, esse primeiro caso aqui é uma área de São Paulo. E só para vocês, vou mostrar a poligonal para vocês verem, que é a mesma que estava nos meus stories, e vocês vão ter uma noção melhor do que é. Aqui no SEI eu fui buscar a análise, essa análise aqui que vocês estão vendo, então eu abri aqui para a gente verificar um pouco melhor. Aqui é a imagem que eu comentei com vocês, as duas poligonais interligadas por esse corredor. E aqui no SEI, o que que a gente entende? Qual foi o motivo do indeferimento? Aqui foi por conta da poligonal, igual eu comentei com vocês, que a própria ANM definiu como corredor de largura ínfima que não configura virtual área de jazida explorável, que é uma área muito pequena. E aqui o indeferimento veio conforme o artigo 14 do Regulamento do Código de Mineração, e aqui abriu-se o período também para o pedido de reconsideração. Até coloquei para vocês que desconsiderarem, né, o pedido de reconsideração nesse caso. Vou abrir aqui rapidamente o decreto 9.406 para a gente relembrar esse artigo 14. O que que traz nesse artigo 14? Requerimento de autorização de pesquisa, qualquer tipo de requerimento, terá objeto apenas um polígono, que deverá ficar distrito à área máxima estabelecida em lei, ou quando couber por resolução ANM, sob pena de indeferimento sem oneração de área. Então, o que aconteceu nesse nosso caso que estamos estudando aqui? Temos só um polígono aqui? Não temos? Temos dois polígonos. Então, o que que essa pessoa que está interessada nessas duas áreas podia fazer? Solicitar dois requerimentos. Se ela quer tanto as duas, solicitava um requerimento aqui e o outro aqui, e fazia de forma separada mesmo. Ou então, uma outra estratégia que eu sei que tem muita gente que usa, eu particularmente não gosto muito, porque eu penso que é um pouco arriscada, mas depende de cada situação, que é você pegar aqui e fazer um desenho de uma poligonal cobrindo todo esse processo minerário aqui, por exemplo, 797 de 2007, e deixar a ANM fazer essa retirada de interferência. Quando ela fizer essa retirada de interferência, aí sim vai gerar esse restinho aqui de processo minerário e a própria ANM vai ter gerado esse corredor. Mas, de novo, é um pouco arriscado. Pode dar certo, pode não dar certo. Tem casos que deram certo, tem casos que não dão certo. Então, vai da decisão de cada um.
Esse foi o primeiro processo que trouxe para discutir com vocês. O segundo processo, que já é um processo extra, eu nem vou abrir os stories ainda, porque aqui também é um requerimento sem oneração diária, por indeferimento parecido com o caso que a gente acabou de ver, que é a questão do corredor. E aqui, de novo, eu também abri para vocês verem, para a gente ver aqui o despacho. Será que é esse processo? Não, é esse processo mesmo. Eu só ver se o sei dele tá certo aqui, tá certo. Aqui, observe, aqui já foi um pouco pior. Aqui já foi só pouca coisa pior. Eles pegaram e, de fato, fizeram um corredor. E aqui foi uma coisa bem esquisita, porque já tinha um processo minerário aqui. Aí eles fizeram, talvez tenha uma brechinha nesse processo minerário, eles vieram e requereram essa parte aqui. E a ANM considerou da mesma forma um corredor. Aqui está o motivo do indeferimento, que tecnicamente é inviável qualquer atividade de lavra em área tão pequena. Encaminho o presente processo com a proposta de indeferimento. Na verdade, é que ela não caracterizou como corredor, porque não são duas poligonais que estão sendo interligadas. Aqui ela caracterizou mesmo como inviabilidade. Uma área de 0,03 hectares é realmente muito pequena para fazer qualquer tipo de projeto. E aqui a gente está falando de um registro de licença. Então, assim, para você pensar em toda a estrutura do registro de licença, do licenciamento mineral, para fazer toda a lavra, toda a questão se precisar de deposição de estéreo e tudo mais, é uma questão muito complicada, mas eu estou vendo aqui que eles até entraram com pedido de reconsideração. Mas que a ANM não aceitou. Aqui, olha, aqui que eu falei para vocês, ter para vocês parecer, o que aconteceu nesse processo minerário, de certa forma, ele era um corredor. Deixa eu ver se tem aqui o requerimento, só um instante aqui, para a gente ver a poligonal original, como é que ela é. Perfeito. Essa aqui, maravilha, essa aqui era a poligonal original. E por algum motivo tinha um pedacinho aqui, ó, que a ANM, não sei, tinha esse pedaço livre no meio desse processo minerário aqui. E o que esse titular fez? Ele falou, vou requerer tudo aqui em cima, né, para ver. Eu não analisei, tá? Esse outro processo aqui, o 810.0007 de 2018, mas estou aqui entendendo que como já teve o estudo de análise de ASAM, que pode estar errado, não sei, a gente teria que investigar melhor esse processo aqui para entender, mas vamos considerar que está tudo certo e desiste esse processo, ele está ativo e tudo mais, e só tinha esse pedacinho de área livre. Então, esse pedacinho aqui de área livre foi o que restou na poligonal aqui quando foi retirada a interferência. Então, ficou só esse pedaço aqui minúsculo. E a ANM primeiro fez esse parecer, esse despacho aqui, caracterizando como corredor depois da retirada de interferência. Se vocês quiserem entender mais sobre corredor, tem esse parecer 200 de 2015, que lá nesse parecer está dizendo que é juridicamente possível o indeferimento de requerimentos de pesquisa cuja área seja formada por corredores, desde que a ANM constate que tais corredores não apresentem, em razão de sua largura reduzida, mínima possibilidade de abrangerem reservas minerais de aproveitamento viável, considerando a substância mineral objetivada. E aqui, gente, essas questões desses espaços muito pequenos, de áreas muito pequenas, requeridas, é um caso até bem antigo, que já é bem discutido, porque no passado isso era muito comum. Entre poligonais de grandes empresas, principalmente, as pessoas ficavam vendo essas brechas, que era para ir lá e requerer, igual o caso desse processo aqui, que tem essa brechinha, para ir lá e requerer essa brechinha para poder negociar com o titular dos processos principais. Para aí, quando, por exemplo, tivesse o corpo avançando aqui, ia precisar passar por essa brechinha, e a pessoa não tinha autorização, o titular desse outro processo minerário, e esse aqui teria direito, inclusive, a ser indenizado por tudo, né? Porque ele tinha direito de prioridade dele. Então, essa questão desses espaços entre poligonais de direitos minerários são bem delicados. Vamos agora para o próximo processo, processo 2. O processo 2, eu trouxe esse registro de licença para vocês que foi cassado pela própria ANM. E já coloquei de cara quais são os possíveis motivos de cassação de um registro de licença. E a gente vai entender qual foi o motivo de cassação desse registro de licença.
A segunda pergunta é o que acontece com esse processo minerário? Ele é arquivado, fica elegível à disponibilidade ou é cancelado e a área fica livre? Então, tranquilo, as perguntas bem que eu sempre faço com vocês. E o processo minerário é esse processo minerário aqui do Rio Grande do Sul. O que aconteceu com ele? Era um processo que aparentemente já tinha registro de licença, ó, com vencimento até 25/4/2029. Então, e lembrem que vencimento de registro de licença está associado ou ao vencimento da licença específica ou à autorização do superficiário. E aqui a gente tem que entender melhor o motivo dessa cassação, porque a princípio estava tudo certo. Estava tudo certo aqui com esse processo minerário, estava válido e tudo mais, aparentemente dando manutenção, colocando as licenças e tudo, e a gente tem que entender isso no SEI. Então, aqui no SEI, tem esse parecer, que acabei que eu nem abri, mas existe esse parecer. Muita coisa, gente, aconteceu nesse processo minerário aqui, ó. Muita coisa foi. Deixa eu só ver se estou com o processo certo. Tá certo. Aqui, ó, protocolo plano de fechamento de mina. Depois, mais coisas aqui protocoladas, eu acho que também é referente ao plano de fechamento de mina. E daí, o motivo é que, de novo, não analisei o processo como um todo, porque vocês viram que a documentação, ela tá com acesso restrito. Mas aqui, o que aconteceu? Essa pessoa, no dia 30/5/2023, ela protocolou no auto dos processos a solicitação da revogação do registro de licença, porque essa pessoa, o Celso, ele é o titular, ele é o proprietário, titular não, desculpa, ele é o proprietário ele é o superficiário, ele é o proprietário da terra que consta esse registro de licença. Então, esse registro de licença foi otorgado, tudo mais, tem uma licença municipal e tinha essa autorização do superficiário, e tem aqui o documento da autorização. Mas o próprio superficiário, ele foi no processo minerário protocolar para ser cassado. Por quê? Porque ele, como eu falei para vocês, os documentos estão fechados, mas possivelmente ele alegou que ele não deu essa autorização para o titular fazer essa extração. Ou ainda, ele deveria, se não está recebendo nada por isso, o acordo deve ter sido quebrado, algo nesse sentido, ele foi lá e protocolou esse pedido de cassação. Então, o que acontece quais são os motivos do registro de licença ser cassado? Primeiro, o titular permanecendo inadimplentos de uma obrigação legal, ou seja, ficou sem cumprir aquela obrigação mesmo depois de ser aplicadas várias sanções. Não foi esse caso aqui. O caso dele foi esse segundo caso, em que a autorização do superficiário ela foi revogada. Então, o próprio superficiário foi lá e protocolou essa revogação da autorização que ele deu. E aqui, os outros motivos de cassação do registro de licença, além da questão de não cumprimento de obrigações legais, é a licença municipal também ter sido revogada, cassada ou anulada. A mesma coisa para esse assentimento da pessoa jurídica de direito público, que é quando a gente tem o registro de licenças sobre áreas públicas, de domínio público. E aí a gente precisa da autorização do órgão responsável, e se o órgão também fizer a mesma coisa, por exemplo, que esse superficiário fez, pode acontecer a cassação do registro de licença. Infelizmente, a gente não está com o documento aqui aberto, o processo foi digitalizado recente, só teve esse parecer, esse despacho, aqui a questão da publicação também no Diário Oficial da União, que foi acolhido e tudo mais, então não tem muito o que fazer e vai ser instaurado o processo administrativo de cassação. A princípio, está correndo, tramitando regularmente. Encerramos os processos dos stories e agora vamos para os processos que eu falei com vocês, mais outros que eu trouxe para vocês para a gente discutir aqui hoje. Esse processo aqui é um caso interessante, porque é um caso de registração somente para órgãos públicos, e aqui esse município também é no Rio Grande do Sul, mas olha o que aconteceu. Primeiro eu vi isso aqui no Diário Oficial da União, falei, interferência total. O que aconteceu? Possivelmente esse município ele requereu em cima de outro processo minerário, de outro titular, e não solicitou a anuência desse titular, que foi o que eu já vi em deferimentos passados nesses casos de registro de licença. O meu primeiro pensamento foi isso, antes de analisar o caso mais a fundo. Mas não foi o que aconteceu nesse processo. Na verdade, até me surpreendeu um pouco. Porque esse processo aqui, se a gente for olhar, eu fui olhar aqui na poligonal dele, o que acontece? Eu vi, não carregou. Mas eu vi que tem outro processo interferindo exatamente no mesmo tamanho de área desse processo minerário aqui.
Só para vocês verem aqui o despacho do processo, interferência total. E eu fui olhar o outro processo minerário. É do mesmo titular, é para a mesma quantidade de área e tudo mais, e é exatamente a mesma poligonal. Eu não sei o que aconteceu, porque num curto período de tempo, só para vocês verem a data, que foi 20 de 4 de 2023, que ele fez a... Nossa, deu erro. Ótimo. Agora tá acontecendo essas coisas bem no meio da aula. Que fantástico, não é mesmo? Então, aquele outro... Eita, internet. Não sei se foi a internet ou o cadastro mineiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, a internet está conectada. Vou continuar, não sei o que foi. Acho que é a minha internet. Vou dar uma atualizada aqui de novo, então, para a gente olhar o processo minerário, ver se vai dar certo. Deixa eu ver se eu tenho o número dele aqui. E só para a gente entender, para vocês entenderem a interferência que está acontecendo nesse processo. Mas, basicamente, esse outro que a gente estava vendo é a mesma poligonal, são as mesmas características desse processo minerário aqui. Então, parece que foi 20, o outro foi 20 do 4, aquele foi 20 do 4 de 2023, ou seja, o direito de prioridade dele estava garantido, porque ele protocolou primeiro, e esse aqui protocolou em 12 de 6 de 2023. E aqui, ó, o outro que eu estou vendo é esse processo que está sobrepondo exatamente esse que a gente está estudando agora. A gente vai olhar, tá, exatamente, e ele tem o direito de prioridade garantido, por quê? Porque ele foi protocolado primeiro. Eu fui olhar, né, assim, esse processo daí está todo aberto, aparentemente foi tudo certo, e a INEM me solicitou ofícios de exigência. E aqui eu fui abrir os ofícios para ver se era alguma coisa normal que não era possível de cumprir, para a pessoa querer requerer novamente. Mas é super tranquilo, que não tem nada de extraordinário para ser respondido, ainda está até com exigência dentro do prazo, porque foi publicado primeiro do 8, eu acho que eles deram um prazo de 60, 30 dias. Ah, eu acho que foi isso. Perdeu. Foi isso que eles fizeram. Olha o que aconteceu nesse processo. Foi falta de gestão mesmo, porque o que acontece? Foi publicado esses dois ofícios com prazo de 30 dias para cumprimento, então o prazo encerrou, foi publicado aqui em 1º do 8 e encerrou em 1º do 9. Não tem registro aqui de resposta dessas exigências, e o que eles fizeram para tentar remediar, a outra exigência foi plano de fechamento de mina, o que eles fizeram para remediar foi requerer novamente a área. Mas, gente, não é o que acontece, não é assim que funciona, né? Da nossa cabeça que a gente vai e requer da mesma forma, porque aqui vai ser o indeferimento por não cumprimento de exigência. Então, possivelmente, essa área aqui vai ser colocada em disponibilidade. Então, eles deveriam, pelo menos, esperar, porque senão, toda vez que eles forem protocolar esses requerimentos, vai ser indeferido mesmo. Mas, assim, o que eu faria no lugar deles? Estou deixando nessa tela do plano de fechamento de mina que tem um comentário importante para fazer. Mas o que eu faria no caso deles? Eu apresentaria um recurso desse indeferimento, explicando, meio que acelerando, pedindo para a ANM acelerar a análise desse outro processo aqui, porque não foi cumprida a exigência, e solicitava para a ANM liberar esse alvará, acho que desculpa, esse registro de licença desse outro processo minerário aqui, por quê? Porque quando a gente tem essas áreas que estão passíveis para ir à disponibilidade, fica a critério da ANM liberar ou não, nesses casos de registro de extração. Então, eu iria por esse caminho nessa defesa, por exemplo. Então, eles já foram direto só protocolando o requerimento, então, assim, não adiantava. Que tem que... Na verdade, eu até entendo o lado deles, e daí seria mais pensar nesse caso do pedido de reconsideração. Voltando aqui no plano de fechamento de mina, muita gente esquece. Plano de fechamento de mina, desde junho de 2021, é obrigatório para todo requerimento, então não adianta ficar apresentando requerimento, todos os requerimentos, gente, até registração. Todos os requerimentos junto à INEM, lógico, sem ser de autorização de pesquisa, mas todos os requerimentos de lavra junto à INEM, a própria guia de utilização também, a gente tem que apresentar o plano de fechamento de mina. Então, a ANM vem com exigência, ela vem solicitando para complementar. E isso aqui, quando acontece, a parte ruim é retrabalho. O negócio volta para você, para voltar para a ANM, para analisar, e volta, e vai, fica nesse vai e vem, não acaba nunca. Então, o ideal é a gente apresentar logo tudo junto. Então, isso aqui foi uma das exigências que vieram nesse processo minerário. Só um parênteses gigante aqui para essa situação específica, mas aqui era mais essa situação que eu achei um pouco incomum, dessa sobreposição, praticamente o mesmo titular na mesma área solicitando, mas agora faz sentido o que eles tentaram fazer aqui.
Mas fica aqui para vocês de aprendizado também. Lembrando que tudo a gente aprende, não é mesmo? Que esse processo aqui, a ideia é a gente sempre aprender para se desenvolver mais, para pegar as situações, bater o olho e saber o que fazer. E outra coisa que eu reforço bastante com vocês, que eu odeio, assim, eu não gosto, que, imagine, esse processo minerário, se a pessoa me dá só, por exemplo, esses eventos, eu não consigo entender o contexto do processo minerário, não consigo entender que teve um outro processo no passado que já foi requerido, que o mesmo titular ele não cumpriu a exigência e tudo mais, e parará, pererê. Então, assim, tenham esse cuidado na hora de vocês apresentarem alguma solução para o cliente de vocês, baseada em pedaços de informação. Solicitem sempre o número do processo minerário completo para vocês estudarem melhor para chegar a alguma conclusão mais assertiva, para não acontecer isso de dar informação pelo meio do caminho, que a gente pega o número de processo, quando vai ver, é muito pior do que só aquilo que está aqui descrito nos eventos. Por isso que eu trago essa aula para vocês também complementar ao quiz de análise de processos minerais, para vocês verem que não é só a questão de evento, que a gente consegue destrinchar muito mais qualquer processo minerário. Vejo vocês na próxima quinta, então. Até lá.